Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Eu sou Alain Croce e é com muito prazer, com muita alegria que juntamente com as colegas João Abreu e Denise Franco, estamos iniciando um programa novo aqui pela Rádio Legalidade, que é o programa Fora dos Eixos. Um programa que com certeza vale a pena você nos acompanhar pelas redes sociais. Siga-nos no Instagram, no TikTok e também no YouTube, pelo canal da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini. E, sobretudo, prepare-se para também, sentir a energia pujante do axé, o que é o foco da nossa programação. Não somente vamos transmitir informações, como também vamos proporcionar um diálogo com pessoas de todos os segmentos da nossa sociedade, elevando a nossa cultura, elevando os povos originários, os povos de terreiros, para juntos buscarmos a tão sonhada justiça social, igualdade e liberdade, que são os ideais do nosso partido, do trabalhismo, do Brizola, do Getúlio Vargas, de Darcy Ribeiro e tantas outras lideranças mais, que deixaram o seu legado e nos mostraram o rumo, para que a gente faça as coisas da melhor forma possível, buscando melhoria para todas as pessoas. Dito isso, eu quero registrar que no tema de hoje terá o seguinte tema: as fronteiras da inovação tecnológica para o povo de terreiros. Então, esse é um importante tema que estaremos abordando, mas antes eu quero pedir, por gentileza, para que cada um dos participantes faça a sua apresentação pessoal e diga, quais os segmentos que estão representando. Quero, desde já, então, deixar a palavra à disposição da colega Denise Franco. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz da gente estar conseguindo, finalmente, a gente promover um trabalho disruptivo dentro da Fundação, Esse programa é um programa que é importante para a gente tirar algumas culturas, quebrar algumas barreiras, e a barreira da tecnologia é uma coisa que está acontecendo muito forte. Essa tentativa de ficar enquadrando a gente o tempo todo, a gente tem que sair da casinha. Meu nome é Denise Franco, eu represento a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini do Distrito Federal, e a gente está lançando com muito prazer esse programa em parceria com a Rádio Legalidade e o Movimento Axé. Muito obrigada. Muito bem, Denise. Agora, então, passamos a palavra para a Jo Abreu fazer suas colocações. Eu estou muito feliz. Eu sonho com esse podcast praticamente desde que eu cheguei aqui na sede do PDT e descobri que tinha uma rádio. Eu disse, mas nós temos que fazer o nosso podcast, nós temos que fazer a nossa conversa aberta, porque o podcast ele tem essa vantagem, a gente pode falar à vontade, não tem limites, não nos aprisiona no ping-pong, é uma coisa aberta, e eu estou muito contente. Eu sou a presidente do movimento PDT Axé aqui no Distrito Federal, mas, acima de qualquer coisa, eu sou uma pessoa de axé e sou uma jornalista e radialista. Então, estou contente triplamente. Tá certo, muito bem. E também para fazer parte conosco desse podcast, nós temos um convidado especial. Especialíssimo? Especialíssimo, exatamente, que é o Babá Marcelo Monteiro, que está participando aí por videoconferência. Desde já, então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado aí, Babá Marcelo, por aceitar esse nosso convite de fazer parte aí da nossa programação. A palavra fica à sua disposição para a sua apresentação pessoal. Eu quero deixar claro que a Fundação e a Rádio Legalidade não me convida, me convoca. É um prazer, sou um guerreiro do partido e estou aqui para contribuir na medida do possível. Eu fico muito feliz dessa conquista, quero aqui parabenizar aí a luta da nossa
aguerrida Jo Abreu na presidência do movimento PDT Axé do Distrito Federal, para essa e tantas outras conquistas que ela tem trazido de benefício para as comunidades tradicionais de matriz africana e do DF e de todo o Brasil. Não vou ficar aqui contando para vocês que a gente as coisas acontecem e aí sim as pessoas vão tomando conhecimento. Parabéns aí, Jô, mais uma vez. Alan, Crode e Denise, muito obrigado aí por esse espaço e esse convite que nos foi cedido. Eu estou na presidência do movimento Axé, a convite do nosso presidente Carlos Lupe, né? E estamos aí já há 4 anos lutando para o reconhecimento da importância dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nos espaços de poder. As pautas que são fundamentais para que a gente possa adquirir, resgatar, né, o respeito, a dignidade. Então, o povo trabalhista é o povo de Axé. Portanto, não tem outro lugar para estar que não seja no nosso PDT. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, Babá. Esse também é o grande objetivo da nossa Rádio Legalidade, proporcionar oportunidade para todo o cidadão, cidadã brasileiro. E para nós adentrarmos já no bate-papo, né, abordando o nosso tema de hoje, eu quero, de antemão, passar a palavra novamente para a Denise, para fazer a contextualização do tema. Bom, a gente vai tratar hoje aqui do resultado da Cúpula dos Povos na Rio+20, que o tema central foi justiça social e ambiental contra a mercantilização da vida, né? E eles fizeram uma adequação muito bacana para os povos de terreiro, que foi exatamente a adequação das 17 ODS com as de 169 metas adequadas para a realidade dos povos de terreiro. Especificamente nessa ODS, que é a ODS 9, que a gente vai tratar de indústria, inovação e infraestrutura, nós temos uma entidade que nos apoia, que é Ogum, Senhor da Tecnologia. Achei tão lindo. E eles fizeram lá mesmo, na cúpula dos povos Rio+20, cumprindo a nossa agenda de 2030, 4 metas, que é o contexto da nossa live nesse tema, né? Primeiro, estabelecer a complementariedade da ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, dos povos de terreiro, juntamente com a tecnologia. Então, o foco é como desenvolver e inserir os povos de terreiro nessa ODS, que está muito distante, e o professor vai poder nos ajudar bastante. Promover espaços de inclusão tecnológica nos terreiros, né? E aí vem o fortalecimento dessa capacitação dos povos do terreiro e o entorno. E aí faz muito sentido com o programa Fora dos Eixos, né? É a gente indo realmente para a ponta e dar acessibilidade à tecnologia. E hoje o acesso à tecnologia está limitado a uma questão de polaridade e discriminação, que não é o foco do nosso programa e nem do nosso partido, muito menos da Fundação. E incentivar a produção de conteúdo digital de acordo com a cosmovisão e a abrangência e o posicionamento e a transformação da vida que os povos de terreiro proporcionam à comunidade. Então, a gente tem 4 metas que foram desenvolvidas para a Agenda 2030, que vai ser muito importante para a gente daqui para frente nesse programa. Então, nós temos 17 programas com Axé, e eu fiquei muito feliz com isso. São 17 programas em que o primeiro está sendo a ODS 9. Boa sorte a todos nós e vamos para frente. Vamos para frente, que atrás vem gente. Olha só, eu estou muito à vontade, porque no nosso 6º congresso, as pessoas se assustaram, porque tinha uma pessoa de religião de matriz africana representando
o movimento Axé dentro do grupo de Ciência e Tecnologia. E de lá saiu, né, uma proposta do movimento de Axé, que dizia exatamente o seguinte: estabelecer que a ciência e a tecnologia estejam no centro da definição das políticas públicas. Porque a ciência e a tecnologia é quem pode puxar o crescimento econômico e social. O resto vem de agregados, vem se agregando, melhor dizendo, né? Então, isso me deixa à vontade para dizer: nós estamos, pelo menos intelectualmente, preparados para agir. E acho que os povos de terreiro, mais do que nunca, merecem esse tratamento, porque a última ação realmente forte feita nesse país em prol dos povos de terreiro, e os povos de terreiro são o repositório da cultura afro-brasileira, né? É lá dentro que está tudo o que veio da África e ali ficou, e se transformou como cultura afro-brasileira, nesse cadinho dentro das casas de terreiro que está localizada essa cultura mais profundamente, né? E esse povo, o último benefício que recebeu foram as cotas nas universidades, as quais eu ainda tenho críticas, porque ao invés de aumentarem o volume de matrículas nas escolas, nas universidades públicas, foi criar novas escolas privadas para receber esse pessoal. Foi ótimo, foi ótimo. Mas o que aconteceu? Os povos de matriz africana começaram a crescer sempre dentro da sua própria cultura, né? Estudando a sua própria cultura, estudando, porque a trancinha, porque nossos orixás, porque, quer dizer, sempre dentro da história, da sociologia e da antropologia. É importante, importantíssimo, essencial que nós nos conhecêssemos, olhássemos para o nosso umbigo. Mas agora nós estamos precisando crescer, sair dessa, né? Até quem tiver só vocação para isso, que continue. Mas vamos estimular as vocações da ciência, da tecnologia e da inovação, porque dentro dos terreiros nós temos a Ossan, que é uma divindade que cuida das folhas, onde nós podemos trabalhar fármacos, né? Nós temos a produção das nossas indumentárias, que levam muito metal, nós podemos trabalhar essa tecnologia. Tem milhões de coisas que eu não me preparei assim para dizer, mas o Babá, que é um homem de terreiro, que vive dentro do terreiro, e a casa dele é um terreiro, então ele, mais do que ninguém, pode nos falar. Então, Babá Marcelo, a bola está com o senhor. Eu vou Labedê. Deixou ficando. Ainda fez nada da ODS 12, que são os fármacos, que pode ser a próxima. Isso é interessante, viu? Eu vou Labedê, Mario Ode Mario, o caçador que se veste de Mario, né? O caçador que se veste de Mario. Bom, gente, eu primeiro quero dizer que nós somos oriundos de um Estado. Imaginem vocês, eu acho que é importante que a gente diga isso, né? Importante que a gente traga isso para a discussão. A Nigéria, né, nós temos vários povos. Eu vou aqui me limitar à Nigéria, um país Nigéria, já que o tema da tecnologia envolve aí Ogum, né, que é um ancestral, um antepassado, um ancestral do país Iorubá, da Nigéria, do país Nigéria, da cultura Iorubá. Eu digo isso porque tive a felicidade de ir lá e cumprimentar e me prostrar no chão para o túmulo de Ogum, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso.
A África tem um estado com o nome de Ogum, que é justamente o estado onde se concentram as maiores indústrias, né? As indústrias estão dentro desse estado chamado Ogum, né? Ogum foi o precursor, aí, o grande responsável pela reforma industrial da Nigéria. Mas o que eu queria colocar é que a Nigéria é do tamanho do Mato Grosso. A Nigéria é do tamanho do Mato Grosso, território, né? Extensão territorial do Mato Grosso. Vocês já pararam para imaginar um Brasil, a população do Brasil toda dentro de Mato Grosso, né? Seria complicado, não é verdade? Pois olha, a Nigéria tem quase que o dobro da população do Brasil, quase que o dobro da população do Brasil dentro de uma região, de um estado, né, que é do tamanho de Mato Grosso. A tecnologia, a inovação desse povo para a sobrevivência é muito grande, né? É preciso que as pessoas entendam e que isso está dentro da mente e das comunidades tradicionais de matriz africana. É aqui que nós temos a responsabilidade de sobrevivência da comunidade do entorno, não é só da comunidade de terreiro, do centro espírita, digamos assim. Não, somos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, reconhecidos pelo governo federal, a partir da cartilha que o nosso PDT republicou aí, e criamos, inclusive, um curso pela Fundação, está na Universidade de Leonel Brizola, né? Reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, reconhecido pela ONU. Né? Ainda estamos na década, acho que ainda estamos na década, estavam até querendo renovar a década dos afrodescendentes. O Brasil é o segundo maior país de população negra, segundo maior, só perde para a Nigéria, né? Porque a Nigéria tem o dobro da nossa população. Mas eu digo que nós somos o primeiro maior país de população afrodescendente. É preciso que a gente incorpore essa realidade, assim como os indígenas, né? Nós temos uma população afrodescendente. Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, uma mãe de santo que era conhecida como a francesa, ela tinha o nome de Omindarewá, Gisele Crossat, Omindarewá. Ela acreditava que era filha de Iemanjá, portanto, ela era uma afrodescendente, independente da sua cor. É preciso que a gente pontue isso no primeiro momento. E depois, também entender, baseado em todas as discussões, nas apresentações que foram ditas, entender que as universidades hoje começaram a reconhecer mestres de saberes tradicionais. Os mestres de saberes tradicionais são justamente aqueles que trazem, que publicam e que trazem conteúdo para a antropologia pesquisar, para a academia pesquisar. Né? Se não fossem os mestres de saberes tradicionais, a academia ia pesquisar o quê? Como tese de mestrado e tese de doutorado. É baseado nos mestres de saberes tradicionais que a antropologia vem, ao longo do tempo, construindo as suas teses, construindo as suas questões fundamentais para o desenvolvimento. E aí, agora, a Rio+20, né, traz essa questão da inovação tecnológica e que nós temos um papel importante na construção. Parabéns aí pelo tema trazido, espero poder convidar
representantes do povo de Axé, dos outros estados, que têm as suas peculiaridades, né? A gente sabe que a realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade do Paraná, é diferente da realidade do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente tem muito o que contribuir aí com esses temas. Acabei esquecendo de saudar aí meu irmão e amigo Alan Crode, e da Rádio Legalidade, Denise Franco, da Fundação, e minha presidenta, Jo Abreu. Forte abraço. Transmita aí os meus cumprimentos ao nosso querido Maneca, nosso grande Manuel Dias. Hoje é aniversário dele. Rapaz, olha só, que maravilha. Transmita meus cumprimentos. Começando o nosso programa, nosso podcast, exatamente no dia do aniversário dele. Eu queria esclarecer que as religiões de matriz africana, elas têm, que isso está no livro do Babá Marcelo, na cartilha, que não está disponível no momento, mas, quer dizer, está disponível no site, né? Uhum. Eu queria salientar que os povos de terreiro, eles têm peculiaridades bem interessantes. Bom, primeiro, não é uma religião só, né? Você vai ter muitas religiões que são de povos de terreiro. E segundo, todas essas religiões, a gente chama de povos de terreiro porque há uma convivência muito grande desses adeptos com a casa de matriz africana, com o terreiro, com o seu templo. Ele não vai lá, passa meia hora ou 2 horas e vai embora. Pelo contrário, ele fica dias, né? Há uma vivência muito grande. Por isso, a preocupação de estimular a inovação tecnológica, estimular principalmente os jovens e as crianças para se voltarem para a ciência e tecnologia, porque tem muito estímulo que a gente pode usar dentro de um terreiro para incentivar crianças e adolescentes e os mais jovens a buscarem esses caminhos, não ficarem só no caminho da história, da antropologia, embora esses caminhos também sejam importantes, mas é preciso que a ciência e a tecnologia saia puxando esse carro, porque senão nós nunca sairemos da pobreza, da injustiça social. Nós nunca vamos conseguir chegar num ponto em que a economia dessas casas de terreiro elas possam demonstrar o poder que elas têm, né? Que é um poder muito grande. Inclusive, eu queria que esse podcast se chamasse Abel Kutá. Por quê? Porque Abel Kutá é um centro comercial, tecnológico grande na África, o Babá deve conhecer, deve falar melhor disso, e é um nome lindo, né? Achei esse nome belíssimo. E é o carro-chefe do nosso trabalho, do movimento PDT Axé, eu acho que deveria ser esse que a gente levantou para toda a comunidade pedetista, né? Quer dizer, a ciência e a tecnologia como estímulo, como carro-chefe da economia, porque a economia é apenas a consequência do desenvolvimento tecnológico e científico. Senão, nós ficamos com o mesmo dinheiro, e não avançamos, né? Nós precisamos ter pessoas nas casas de terreiro melhor empregadas, ganhando mais, porque estão em profissões melhores pagas, né? Do que no rame-rame que a gente vem enfrentando aí, que é cuidadora, que é costureira, que é massagista, que é sempre essas profissões que rendem menos financeiramente. Entendi, eu acho que teria que caminhar juntos, né? A questão da cultura que está presente em todos os momentos, né? Na alimentação, na vestimenta, né? Em tudo que é lugar, na música, a cultura está presente em tudo. E se a gente relacionar
com a questão da ciência, da tecnologia, da qualificação, com certeza, né, os povos de terreiros terão mais oportunidades, não que não sejam qualificados, mas terão acesso, quem sabe, à tecnologia aí que hoje não tem, né? Me permita fazer uma parte, né? É importante que a gente veja que nós estamos trabalhando através das nossas organizações da sociedade civil, né? Por entender que o partido tem um papel fundamental no fortalecimento das organizações da sociedade, nós estamos trabalhando já há algum tempo com um desenvolvimento organizacional para essas comunidades. É importante que a gente precisa o curso de desenvolvimento organizacional de comunidades tradicionais, né, vai certamente ajudar a inseri-los, né, nos espaços de poder e de entender o quanto é importante as suas os seus produtos, né? A capacidade que eles têm. Nós temos aí, por exemplo, durante o Covid, né? A pandemia do Covid, todo mundo falou que o inhame era importante para aumentar a saúde, né? Aumentar os anticorpos, né? E combater aí esse vírus da pandemia. Pois o inhame é um alimento tradicional que veio de lá, né? O inhame do norte, que nós somos um país, nós somos grandes exportadores de caprino, uma carne caríssima lá para fora, e que é o alimento tradicional do terreiro. E aí eu quero dizer que não é alimento tradicional dos orixás, não, é o alimento tradicional dos povos tradicionais, né? Porque todo o sacrifício, todo o alimento... África, eu passei 9 dias na Nigéria fazendo ebó todo dia, e nenhum dia eu vi comida seca. Eu vi, era ritual, sacrifício, né? Porque e sacrifício que servia para alimentar a comunidade, alimentar as pessoas que ali estavam. Volto a lembrar aqui a questão da população e o tamanho do país. Então, é preciso que a gente entenda que somos povos e comunidades tradicionais. E, enquanto povo tradicional, nós temos costumes, nós temos tradições, né? Forma de... Muito distante, eu venho falando isso já há algum tempo, um pouco bem distante dessa questão de religião, pura e simples, né? A tradição cultural, ela precede a religiosidade. A religiosidade está intrínseca, ela está no dentro de cada um. Eu não uso esse traje porque eu sou um sacerdote de religião. Eu uso esse traje porque é da tradição da minha ancestralidade. Eu prefiro esse do que usar aquele que o americano gosta de usar, que o inglês gosta de usar, que é nada contra, né? Mas que acabou o Brasil utilizando por achar mais bonito, né? ou comum, que é o paletó e a gravata, né? Eu gosto desse, e é assim que eu transito dentro do Senado, por exemplo, do Congresso. Agora, é importante que a gente entenda que nós precisamos, enquanto política, e eu estou falando, aproveitando a oportunidade de um espaço de fomento, de discussão, de questões
política, nós precisamos trabalhar um marco legal. Se o Estado reconhece povo tradicional de matriz africana, a Organização Internacional do Trabalho reconhece povos e comunidades tradicionais, o que nos falta é um marco legal, um estatuto dos povos tradicionais de matriz africana. Eu acho que é esse o nome que deveria ser, porque ninguém questiona como o índio se veste ou como o índio se alimenta. Mas a galinha da comunidade de terreiro já foi até tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é preciso que a gente, enquanto partido, enquanto instância de poder, possamos travar essa discussão da existência de um Estatuto dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. É fundamental. A gente atravessa no Congresso, hoje até acabaram com isso, né? Mas antigamente, por muitas vezes, eu fui obrigado a dar a volta no Congresso porque eu não estava de paletó e gravata, naquela cancelazinha que separa da Câmara para o Senado. Né? Tem um nome aquilo ali, você que trabalhou lá no Congresso sabe, né, Gil? Os jornalistas chamam de a curva do tamborelo. É isso aí. Né? Curva de quê? Curva do tamborelo. O tamborelo. Porque tinha uma curva do tamborelo, que é uma coisa da corrida de Fórmula 1, né? Onde o pessoal se esborrachava. E ali é um lugar onde a gente se esbarra, né? Porque são corredores enormes que dão numa faixa, inclusive em declive, né? Pois é. Inclusive em declive. E aí você tem o índio, por exemplo, que passa de camiseta e um cocar na cabeça. Por quê? Porque ele tem um estatuto que o defende, ele tem leis que garantem ou que preservam a tradição cultural dos povos indígenas e insere ele nas legislações vigentes do país. Então, é preciso que a gente entenda que somos o primeiro maior país de população afrodescendente e essa cultura está sendo varrida para ser esquecida, né? Apagada. Eu, por exemplo, faço parte sou diretor de estudo e pesquisa de um instituto aqui no Rio de Janeiro, o IPN, que é o Instituto de Pesquisa e Memória de Pretos Novos, onde muitas das vezes a gente fala de pretos novos, ninguém nem sabe o que é. Né? Quando o mundo conhece o cemitério dos pretos novos, o brasileiro em si não conhece, porque apagaram o cemitério e foram construindo coisas em cima dele, de um cemitério aonde eram despejados o verdadeiro holocausto negro brasileiro, que é o cemitério dos Pretos Novos. Então, pois é, inclusive, é importante lembrar que quando os africanos aqui chegaram nos navios negreiros, eles traziam com eles a tecnologia da mineração, a tecnologia das pedras preciosas, a tecnologia de tratamento do ferro, trouxeram com eles a tecnologia de plantio, né, das sementes, tratamento das sementes, e outras tantas tecnologias que a gente não lembra todas agora aqui. Então, essa fornalha tecnológica ela tem que ser reacendida. É isso que eu acho que o PDT Axé tem que puxar para si quando inscreve na sua cartilha, no 6º Congresso, que a ciência e a tecnologia têm que puxar as outras políticas públicas. Então, os terreiros, né, as casas de matriz africana, os povos tradicionais de matriz africana, eles foram formados, eles descendem, né? Os seus ascendentes
foram os primeiros tecnólogos brasileiros, os primeiros cientistas brasileiros, né? Que aqui chegaram e puxaram com a sua ciência e com a sua tecnologia a economia do país, né? Tem um Itanjo, desculpe, só Pois não. para fortalecer a sua fala, tem um Itan, uma história que conta que Ogum vivia sem... Nada acontece por acaso quando o nome da ODS, né, saúda Ogum, né? Tem um Itan que diz que Ogum vivia numa vida normal, natural, nada muito de visibilidade, honra e glória, né? E até que ele vai até Orubilá, ele vai até um Babalaô e consulta a Ifá, porque ele gostaria de prosperar, ele queria prosperar, ele queria avançar. E aí Orumilá pede que ele vá ao fundo da terra, no fundo da casa dele, ele vai encontrar uma terra preta e ele vai torrar essa terra, né? Ele vai botar essa terra no fogo para queimar essa terra. E aí essa terra derrete e surge, então, o ferro, né? Por isso ele é Alabedé, o ferreiro dos caçadores, né? Por isso ele foi o precursor do grande guerreiro, né? Ogum significa guerra, Akin o vencedor, né? O Ijá, Ogum Ijá, Ogum Já é o guerreiro de muitas lutas, né? Então, por conta da utilização do ferro e de utilização de tudo que ele vai criar a partir daí. Inclusive, o Aladamede, o senhor de dois facões, né? Adá é facão, né? Aladamede, o senhor de dois facões. Foi criado justamente a faca, o obé, que a gente, inclusive, quando quer dizer que a minha palavra ela é verdadeira, eu não estou falando mentira, eu juro por Ogum, né? Aí o africano geralmente morde a faca, ou lambe a faca e diz: eu juro por Ogum que a minha palavra ela é verdadeira, né? Então, isso tudo é herança, né? É um legado dos povos e dos povos tradicionais. É preciso que a gente tenha a capacidade de buscar, através desse legado, a inovação, buscar, através desse legado, a inovação tecnológica para a sobrevivência do nosso povo. Só para complementar a questão da vestimenta, né, da roupa, passou um filme na minha cabeça, né? Alan, não briguei contigo, não catuquei você, não, que você está de paletó, não, hein, Alan? Estou falando de uma forma... E eu ia falar exatamente sobre isso, né? Porque eu sou do Rio Grande do Sul e lembro quando o deputado Pompeu de Matos, ele foi barrado lá no Senado, no plenário da Câmara dos Deputados, porque foi entrar com a indumentária gaúcha, né, com a pilcha lá do Rio Grande do Sul. Daí, posteriormente, ele aprovou uma lei federal, tornando a pilcha gaúcha um vestimento de gala, né? Então, é isso que é preservar a cultura, ir atrás, reivindicar os seus direitos, para que as culturas sejam preservadas, né? Porque é a origem de tudo, né? Então, bem lembrada essa questão, né, da vestimenta, o que identifica a pessoa, né? É a tradição, né? As tradições. Eu, como falo demais, eu vou de novo aí aproveitar essa deixa do Alan com relação ao Rio Grande do Sul, né? Eu estive lá várias vezes, né?
na construção aí não só o que antecedeu o PDT foi o PPL, o Partido Popular Liberdade de Expressão Afro-Brasileira. Mas é interessante, viu, Alan, que eu cheguei lá no Sul, Porto Alegre, Canoas, e lá encontrei, na casa tradicional, né, as pessoas me convidando para comer amalá. E aí eu fui comer o amalá, e o amalá era um pirão de farinha de mandioca, né? Era um pirão. E aí eu falei, meu Deus do céu, lá no Rio de Janeiro o amalá é feito com quiabo. Já tem gente até inventando qualidade de Xangô que não come quiabo, come outra coisa, enfim. E até, Alain, veja vocês, eu fui para a Nigéria, quando eu chego na Nigéria, para surpresa minha, o amalá na Nigéria também não tem quiabo. É feito de farinha, igual no Rio Grande do Sul, só que não é farinha, de mandioca, é farinha de inhame, né? Mas é farinha. Então, eu digo que o Rio Grande do Sul, que muitas vezes as pessoas falam, né, das vestimentas, dos orixás, né, das vestimentas, eu digo, minha gente, quem é que vai pegar um santo, botar um atacã nele a 10 graus, a 6 graus abaixo de zero? Não tem como, é outra realidade. Então, essas são umas diferenças culturais, né, do nosso país, que é a beleza dessa diversidade cultural do nosso país. Eu aproveitei aí para falar do Sul. Obrigado. As tradições, né, a gente é como se fosse a mãe da gente, né? Elas norteiam, sem querer, o nosso caminho. Quantas vezes eu me peguei com um gesto, um sorriso, uma forma de falar que era da minha mãe, né? Assim são as nossas tradições, né? Elas estão tão incorporadas dentro da gente que elas vêm à tona, né? Elas vêm as nossas mãos, o nosso comportamento, né? Pela via da nossa memória, às vezes até a memória corpórea, né? E, claro, organizada por esse criador de tudo, que é o cérebro. A gente tem que respeitar. E a questão das tradições afro-brasileiras, elas estão sempre em choque, e acho que porque esse marco legal, ele ainda não saiu. Quando ele sair, é que ele vai propiciar realmente o desenvolvimento, inclusive da ciência e da tecnologia nas casas de terreiro. Porque se nós não tivermos espaço para conquistar, né, o recurso, né, para os projetos, porque recurso para projeto para costureira a gente consegue com maior facilidade, né? Mas quando a gente quer fazer uma coisa mais sofisticada, a gente é reprimido, né? E pedem mais documento, e mais papel, e não é assim que faz, e vão atrapalhando, porque se for só para bater um tambor ali, está tudo certo, né? É uma maneira de nos reduzir, e nós temos que ter essa capacidade, né, a capacidade zumbiniana, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, mas essa capacidade de revolta, né? Essa revolta santa, essa ira santa que os negros sempre tiveram, de ir para o quilombo, de sair da senzala, né? É essa mesma força que está dentro de nós e que vai fazer com que a gente exija o mesmo direito. Por que as universidades, as faculdades de engenharia estão tão cheios de brancos ou pseudo-brancos? Por que as faculdades de medicina estão tão cheios de brancos ou pseudo-brancos, pessoas que se acham brancas, mesmo não sendo? Por que todos os cursos de robótica, né, estão cheios de brancos e pseudo-brancos? E por que as faculdades de história, as faculdades de ciências sociais, esses cursos
que não existe Tecnologia. investimento, né? Então, aí é à nossa disposição. Então, é a hora de brigar por esse espaço inovador, por esse espaço de tecnologia, para que o povo da matriz africana ascenda economicamente, porque esse é o único caminho. Eu quero. Você falou duas coisas aí, eu sempre aqui aproveitando as deixas, né? E aí vou me lembrando, né? A medicina hoje, quando você falou de ciência, né? A medicina hoje, eu fiz uma palestra, participei a convite de uma reunião de antropólogos, Quinta Reis, que é a reunião de antropólogos de saúde. E eu participei lá fazendo uma fala sobre Ori e a glândula pineal, né? O que é Ori? Ori é a cabeça, e é ela que concentra as forças vitais de tudo que está. Se a minha mão movimenta, se eu ando, tudo depende de Ori. E a ciência, hoje, reconhece a glândula pineal, tem estudos variados, né? A glândula pineal como o elo de ligação entre o físico e o espiritual, né? Não é à toa que o nosso povo já, né, diante da necessidade de sobrevivência, diante da sua expertise, por que não científica e tecnológica, já reconhecia Ori enquanto a forma de biomedicina, né, do tratamento biomedicinal dos povos. Né? Então, é importante que a gente ressalte essa questão do conhecimento do nosso povo, né, para isso. Falamos aqui do ferro, né, uma descoberta feita por algum, falamos aqui da, de Ori, a glândula pineal, mas poderíamos estar falando aqui da visão da cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar que eu apresento lá em Cosmogonia, né? Quando nós falamos a utilização simbólica dos elementos da natureza, criados por Olodumare. Né? A gente pode pensar aí no mineral, o sal. O sal ele traz um problema tremendo, porque muito sal eleva a pressão, tudo na vida que é demais traz problema, assim como de menos. Né? A falta de sódio também mata. Né? O sal é que dá vida longa à carne onde não tem geladeira. O sal hoje é utilizado, inclusive, foi utilizado como dinheiro, é altamente cobiçado na cozinha, dá prazer, dá vida ao alimento. Né? Eu posso pensar no ferro, a limalha de ferro utilizada pelos povos tradicionais de matriz africana, a limalha de ferro, por que o cara usa a limalha? Não usa o ferro? Não, ele precisa usar a limalha. Por quê? Inclusive para fazer remédio, né? Porque o organismo também sente falta de ferro, ferro que nós vamos encontrar em alguns alimentos. Né? Mas a limalha de ferro, o que é? É a sobra que o ferro deixa para o ferreiro. Então, se eu quero saúde, eu quero de sobra. Se eu quero dinheiro, eu quero de sobra. Se eu quero... Né? A palavra, somado aos elementos da natureza, causam aí um efeito tradicional, um efeito utilizado aí na biomedicina, né? A junção da palavra com o simbolismo. A mãe não diz, desce daí que eu não quero que você suba,
desce, eu não quero, desce, pronto, acabado. Não, ela não diz isso. Ela diz, tu vai cair, desce daí. Tu vai cair, desce daí. Tu vai cair, desce daí. Tu vai cair, bum, caiu. Tá vendo aí? Eu falei que você ia cair. Ele podia não cair, mas ela profetizou, ela determinou, tu vai cair. Então, a palavra somada ao simbolismo é uma outra grande inovação tecnológica, ou um legado dos povos tradicionais de matriz africana, né? Aproveitei aí a deixa da sua fala. Eu estava vendo aqui, caindo a ficha um pouco com o nosso posicionamento e o que a gente está propondo como ser disruptivo dentro da fundação, do partido, e esse caminho central que a gente fez a opção, né, Babá, de estar seguindo, ele é muito importante porque permite para a gente, e a gente tem o privilégio de poder transitar com liberdade em todos os mundos. Né? Hoje, o PDT tem essa vocação e sabe falar disso, e sabe transitar e pode atravessar a rua para qualquer tipo de filosofia, para qualquer tipo de tecnologia social, porque a gente é livre. Então, fazendo a consciência da coisa, da liberdade que a gente herdou, dos legados que a gente tem, das grandes mentes que a gente tem, estava conversando, pensando um pouco em Darcy. É um projeto, a marginalização dos menos favorecidos é um projeto de alienação. E isso está na mão do PDT, transitar, porque nós somos os únicos, ou o único partido que pode transitar no campo progressista, que a gente é chamado de esquerda rosé, né? Outro dia eu estava falando, a gente é esquerda rosé, e com muito orgulho, porque a gente consegue conversar com todo mundo. A gente pode transitar, a gente pode ultrapassar barreiras, a gente tem liberdade e a gente tem o conhecimento para fazer essa manobra. Então, eu acho que a autoestima dos povos tem que vir junto com a tecnologia. E quando a gente está falando de inteligência artificial, que todo mundo fica falando de inteligência artificial, nada mais é do que a gente saber lidar com a tecnologia. Então, criar um mundo em torno do IA que, na realidade, somos nós que estamos aqui. Agora, nós somos o partido da educação, do desenvolvimento sustentável, da legalidade. E a gente está abrindo mão, está negociando a nossa posição. Eu acho que agora, mais do que nunca, esse espaço nos pertence como partido, como fundação, como movimento. A gente sabe, sim, fazer a transposição. A gente sabe fazer essa manobra. Agora, a gente, com o 6º Congresso, houve um resgate muito importante. Eu sinto que a gente conseguiu trazer de novo um legado dessas mentes brilhantes que fundaram o PDT, que passaram por nós. Então, assim, o que eu vejo muito forte quando a gente está falando de inovação tecnológica? Como é que a gente vai fazer essa manobra? Vamos pavimentar para os povos de terreiro? Como? Nós temos a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que está à disposição para fazer projetos de tecnologia, gente. Essa é a nossa função dentro da fundação. A gente tem que olhar prospectivamente. Nós somos um partido progressista e temos uma fundação com todas as condições de dar as condições para a gente mudar e transformar vidas. E aí, vamos parar de discursar a tecnologia e fazer a tecnologia. Eu acho que o grande desenvolvimento desse projeto aqui, quando a gente começou a pensar ele, e a Jo veio muito junto, assim, é exatamente isso. Vamos parar de falar. O que é? Qual é o próximo passo? Nós vamos falar às 17 ODS ou a gente já vai sair com um plano de trabalho? Qual é o papel da comunicação dentro disso tudo? Né? Nós tivemos no Congresso o 12º grupo de trabalho, que foi comunicação partidária, e organização e comunicação partidária, que a gente não se comunica, né? E a gente não se comunica com uma estrutura dessa, que está pronta para a gente percorrer. A gente não fez até agora porque não quis, ou porque não achava que era oportuno. Agora está na mão da gente. Então, eu fico pensando assim, falar em tecnologia, e aqui eu estou vendo, tem a terceira meta,
que foi estabelecida lá atrás para a ODS, a transformação, né, para os povos de terreiro, diz o seguinte: fortalecer a infraestrutura dos terreiros em relação à inclusão social e acessibilidade. E aí, Babá, eu queria ouvir de você como é que estão os povos de terreiros e as infraestruturas oferecidas para eles com relação à acessibilidade. Existe projeto específico? Tem alguma estrutura para a gente, pavimentada para a gente passar? Ou a gente vai ter que pavimentar esse caminho? Porque o que a gente percebe? Como a Jo falou, a capacitação não é formação, está muito voltado para curso de manicure, curso de cabeleireiro, uns cursos aleatórios que são chamados cursos valita, que não estão dando formação. E aí, como meta, quando a gente pega a Rio+20, e a gente tem essa agenda grave que o PDT tem que abraçar, a gente está vendo ali como é que está a inclusão tecnológica nos terreiros. Porque, ultimamente, eu tenho ouvido algumas coisas que até acesso à água e à luz, a discriminação está tão forte que cortam os links dos povos de terreiro, então não consegue mais dar um curso, não consegue dar uma capacitação. Então, assim, nós temos um problema aí que a gente tem que ter coragem para falar sobre ele. Não é nem a questão do desenvolvimento tecnológico numa questão mais abrangente. Nós estamos com um problema acesso, nós estamos com um problema à água, nós estamos com um problema que os povos tenham acesso à luz, senão a internet não funciona. A gente precisa entender aqui qual é o viés que nós, como PDT, Fundação, Rádio Legalidade, vamos poder traçar para a gente conseguir viabilizar, porque nós estamos já perdendo as conquistas que já tivemos, né, Babá? Está com você. É importante, olha, foi fantástico, Denise, essa sua retomada da discussão política pública, política partidária também envolvida nesse processo. Eu acho o seguinte: algum tempo atrás, no governo passado, antes do famigerado presidente, nós temos uma série de projetos, né? E tínhamos, por exemplo, a ação era o PAC, ação de distribuição de alimentos, era onde nós fomos inserindo algumas comunidades, né? Fomos inserindo algumas comunidades. É preciso que a gente entenda que as nossas comunidades tradicionais de matriz africana, elas têm características diferentes, né? É preciso que a gente entenda isso. Durante 10 anos, eu coordenei o programa Fome Zero no Rio de Janeiro, e nós, por exemplo, não tínhamos, por exemplo, não tinha compromisso na distribuição com o centro espírita. Por quê? Porque o centro espírita, ele não acolhe, o acolhimento dele é naquele horário da sessão. É como se fosse uma casa de passagem, né? Ali para uma assistência, um pronto-socorro. Como a igreja, que abre as portas na hora do culto e fecha as portas depois, acabou. Né? Esses são a característica de alguns templos espíritas, né? Templos de centro espírita. Então, é preciso que a gente entenda essas diferenças, né? Onde o médium pode estar passando necessidades, mas ele cresce espiritualmente quando ele leva 1 quilo de alimento não perecível, né? Então, já o povo comunidade tradicional, eu viajei 24 estados, nunca fiquei, na grande maioria das vezes, eu não me lembro ocasiões que eu tive que pagar hotel. Eu sempre fiquei numa comunidade tradicional de matriz africana, né? Ali eu fui acolhido, ali eu tinha o que comer para poder fazer o meu trabalho enquanto sociedade civil, né? Na organização que eu presido. É preciso que a gente tenha o PDT, essa pauta é fundamental, já que nós
temos um compromisso histórico, né, com os povos menos favorecidos, né? É preciso que os nossos parlamentares tenham essa visão. E nós temos um curso de desenvolvimento organizacional para as comunidades tradicionais de matriz africana, para que eles conheçam os meandros e que os nossos parlamentares possam estar direcionando recursos, emendas parlamentares, para que a gente possa desenvolver esses trabalhos das comunidades tradicionais. Né? Porque é assim que os neopentecostais estão crescendo com a sua bancada. Eles vão para lá, fazem projetos que vão trazer para as ONGs deles, né? Para desenvolver, muitas vezes, é só para lavar de recursos. Eu me lembro aí de instituição de acolhimento de drogados aí no entorno de Brasília, né? Não vou aqui citar locais para não causar problema, mas eu me recordo de locais que você não tinha um mínimo de infraestrutura e ali estava sendo despejado milhões em emendas. Por quê? Porque 50% das emendas impositivas é para a saúde. E distribuição de comida na rua é necessidade especial, é saúde. Né? Então, é preciso que a gente consiga discutir essas inovações tecnológicas, a capacitação. Nós tivemos, num passado, aí no Distrito Federal, comunidades tradicionais de terreiro que foram impossibilitadas, tiveram até que fechar, por conta de projetos do governo federal em que elas, por não saber fazer o projeto, não saber administrar, gestar o recurso, né, pagavam propina de 40% dentro de recursos que entravam. Quem é que presta conta de projeto? As pessoas que nunca viram dinheiro, que nunca viram, acha que é fácil. Então, nós precisamos capacitar o nosso povo. Nós precisamos pegar... Eu tenho um projeto junto com a Ju, da gente mapear todos os nossos parlamentares do PDT e estar dialogando com cada um deles para que a gente possa fazer projeto de capacitação, o curso de desenvolvimento organizacional no seu estado, através de uma organização não governamental do seu estado, para que a gente possa, então, trazer à luz do conhecimento o desenvolvimento para eles. É preciso que a gente... Nós temos projetos do governo de luz, de internet, de informática. Nós tínhamos projeto de cisterna para locais que não tinha a condição da água. Nós temos que pensar, o partido precisa, e eu sei que tem esse compromisso, a gente só precisa trabalhar. Eu me lembro uma ocasião, Denise, eu fui num estado e encontrei um deputado que hoje já não está mais conosco, mas ele tinha uns 5 mandatos, ou 6 dentro do partido, deputado federal. Eu não vou dar muito detalhe, porque senão... E aí eu fui lá falar do PDT Axé, fui lá tomar um café com ele de manhã, ele me abraçou e disse: eu quero ajudar o PDT Axé, porque foi o único movimento que veio na minha casa, porque eu estou há tantos anos dentro do partido, tantos mandatos, inclusive ele dizia que era o único preto que tinha dentro do Congresso e nunca ninguém recorreu a ele. Então, nós vamos recorrer.
nós vamos bater porta em porta dos nossos parlamentares, apresentar projetos com seriedade, com solidez, para que a gente possa fortalecer os povos e comunidades tradicionais matriz africana e do Brasil. É preciso que a gente entenda que os povos precisam também entender que essa é a característica do PDT, né? Porque hoje nós temos aí vários partidos, e eu, quando posso, eu falo sobre isso. Nós temos partidos aí que não têm nenhum compromisso com o povo e comunidade tradicional, querendo criar movimento axé, movimento negro, né? Movimento de diversidade. A gente sabe que é enganação, é só para poder fortalecer aquilo que você usou, Denise, com grande propriedade, que é a alienação do nosso povo. O nosso povo está completamente alienado, se deixa levar, né? Não é à toa que a eleição... Aliás, o Brasil devia mudar isso. Aliás, o PDT devia começar a apresentar esse projeto, mudar o ano da eleição, tirar do ano da eleição o ano par, porque a Copa do Mundo é no par, o Rock in Rio é no ano par, as convenções é no ano par. Mas aí é o pão e o circo, né? Pois é. Eles ladram, a caravana passa. É justamente isso. Alguém tem que tentar falar sobre isso e mudar isso, né? No ano da eleição é que acontecem as Olimpíadas, que acontece... Caramba, será que as pessoas não estão vendo que isso tudo é para manter o povo alienado? Né? É o projeto de alienação. A quem interessa a desorganização, né? Porque o povo organizado faz um barulho, né? Perfeito. Então, um partido como o nosso, que tem um compromisso com a educação, com o povo negro, com o povo, com as minorias, né? Aliás, minorias, pelo amor de Deus. Não somos, né? O que não somos é minoria. Só perdemos para a Nigéria, porque a Nigéria é o dobro, quase o dobro da população. É o maior país de população, segundo maior país de população negra. E a gente olha o Congresso, a gente olha as bancadas, somos o primeiro maior país de população afrodescendente, ou a gente assume esse... Por isso que criaram o PDT Axé, por isso que eu aceitei o convite do presidente Lupe e do meu irmão e amigo Luiz Eduardo Negro Gum, quando me convida para assumir esse movimento, né? E fortalecer esse movimento. Por quê? Porque nem todo negro é de axé, e nem todo povo de axé é negro. Né? Então, é fundamental que a gente tenha o PDT Axé, para que a gente possa, de fato... Olha, quando eu apresentei a ata da convenção ao partido, lá numa reunião de diretório que teve aqui no Rio de Janeiro, foi um Deus nos acuda, porque o povo queria, não, tem que criar algo que seja interreligioso, não sei o quê. Caramba, nós não estamos falando de religião, não. Nós estamos falando de um povo tradicional que construiu a cultura do povo brasileiro, né? De norte a sul desse país. Eu costumo dizer. Base econômica. E a base econômica. E a base econômica, com certeza, a base econômica. Fazemos festas mensalmente em todos os lugares aqui, e a gente... Nós temos organizações, nós temos empresas. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do Mercadão de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. O Mercadão de Madureira, hoje não tanto, né? Mas, assim como o Mercado Modelo, a Feira de São Joaquim, lá na Bahia, assim como o Mercado do Rio Grande do Sul, Mercado Central, lá do Rio Grande do Sul, nós abastecemos o Brasil com alimentos tradicionais.
Pasmem, vou falar do Rio de Janeiro, que é uma realidade. 90, para não dizer 99%, eu vou falar 90% dos donos de loja nunca pisaram num terreiro. São pessoas que vêm lucrando com a tradição cultural de matriz africana. Um material que é artesanal, que na grande maioria é artesanal, é um produto natural, né? Ela feito por grandes artesãos e enriquece pessoas que não são povos tradicionais. Então, é preciso que essa discussão do desenvolvimento organizacional dos povos tradicionais. Você quer ver alguma coisa? Vou falar uma coisa para vocês aqui, uma novidade que vai estar sendo lançada ainda esse mês, em todo o Brasil. Nós temos queixas dessa empresa Uber, que é uma empresa internacional, ganhando dinheiro dentro do Brasil. De norte ao sul do país, nós temos questionamentos de motoristas intolerantes, desrespeitosos, racistas, que muitas das vezes recusam, largam o carro. Eu, por exemplo, na minha foto, eu já deixo o filar na cabeça, que é para ele já saber quem é que ele vai estar carregando. Mas muitas das vezes, quando ele chega na porta, ele se recusa a carregar porque é um macumbeiro, que é assim que eles usam a expressão. Pois nós estamos construindo uma empresa nacional de transporte para o Brasil, está sendo lançada ainda esse mês em todo o Brasil, para uma empresa do povo tradicional de matriz africana. Nós temos aí algumas discussões de construção de empresas e de cooperativas, né, para os povos tradicionais de matriz africana. Nós precisamos fortalecer cada um deles e mexendo no dinheiro. Mexendo no dinheiro. Eu falo isso para todo mundo, é no dinheiro. Se não fizermos isso, o poder econômico, não começarmos a trabalhar inovação tecnológica, começarmos a trabalhar o fortalecimento econômico, né, do nosso povo, nós não vamos ter dignidade, nós não vamos ter respeitabilidade. Eu diria, Babá, que é preciso criar um Abel-Cutá em cada estado brasileiro. Sim. Mercado dos povos tradicionais. Perfeito. Em cada estado brasileiro. Porque aí sim nós teremos como fazer o nosso povo sair da injustiça social, sair do desterro, né? da situação de exilados dentro do próprio país. Os nossos parlamentares podem nos ajudar, podem, de fato, fazer com que essa mudança, né, aconteça. Nós temos algumas comunidades que são pequeninas. Agora, por exemplo, no Sul, nós tivemos uma perda, né, um problema muito grande, porque as comunidades na periferia, eu tive aí em Canoas, tive em Alvorada, eu fico imaginando, não pude ir ver, fiz contato com algumas pessoas, né, mas tomamos conhecimento de grandes perdas. E tivemos que fazer ações, olha, veja como é que nós tivemos que fazer ações junto aos parlamentares e junto às nossas organizações das comunidades que nós temos enquanto
associadas, ligadas à nossa organização, para, por exemplo, trabalhar a cozinha solidária, alimentar pessoas, porque as instituições, eu vou usar essa expressão, né, que é o comum, né, as lideranças neopentecostais, muitas das vezes, fechavam as portas, não abriam as portas para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Tivemos várias queixas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nessa calamidade, de pessoas que eram preteridas na hora da distribuição de roupa, de agasalho, de comida, né? Então, essa é a realidade. E o PDT, meu partido, nosso partido, eu tenho certeza que vai poder, esse podcast, esse programa, né, Fora dos Eixos, vai certamente contribuir para que a gente consiga encontrar o eixo. Encontrar o eixo. Faz favor. Inclusive, se tudo der certo, né, com o nosso Ciro aí indo à presidência, né? Eu ainda acredito. Olha, eu vou falar para você, a gente sabe que existem algumas pessoas aí que têm, mas eu digo que para nós é o melhor, seria o melhor nome para governar esse país. Sabe o que acontece, Jô? Isso não é uma formação. A questão. Essas coisas que eu falo aqui é para tocar no coração e na mente das pessoas. O Brasil, ele acho que é o único país da América Latina que não tem um prêmio Nobel. Já viu isso? O Brasil, ele não tem prêmio Nobel, ele mata, né, os seus heróis, né? Ele mata os seus heróis. Então, a tradição, o povo brasileiro precisa entender que conhecimento, né, não é arrogância. Conhecimento é algo que é importante para o país, né? É muito fácil, né? Você coloca a pecha de doido, que é exatamente para não permitir que as pessoas inteligentes, brilhantes, estadistas governem esse país, né? E o senhor estava falando do prêmio, disse que estava tudo certo, o Carlos Chagas recebeu o prêmio Nobel, e disse que lá em Estocolmo receberam tantas cartas anarquizando com ele, que era mentira, que ele não tinha descoberto nada, e que não foi possível dar prêmio. Né? Agora, aí caranguejos, né? Mas aí é aquilo que a gente é a nossa luta, porque o que acontece? O formato está sendo mais importante que o conteúdo. Então, vão dar muito mais ênfase à forma efusiva como o Ciro coloca as coisas, do que analisar o conteúdo, que é muito bom, que é real, que é vida brasileira ali, né? Mas faz parte do projeto. Faz o projeto, é o danado projeto. Nós vamos derrubar esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, Babá. Babá, Marcelo sempre trazendo aí muitos esclarecimentos, realmente um professor aí, nos dando aula. Então, com isso, a gente já inicia bem, né, o programa Fora dos Eixos. E eu quero, então, para finalizar, deixar a palavra à disposição, né, para cada um aí fazer as suas considerações finais e dizer que os próximos passos aí com certeza terá mais podcasts aí para a gente tirar mais dúvidas e o programa vai continuar aí semanal, né, trazendo a participação de mais pessoas para que a gente possa junto, né, construir políticas públicas de qualidade para que tenhamos aí no futuro uma sociedade mais justa e igualitária. Então quero deixar a palavra à disposição, né, do Babá Marcelo e também dos demais aí para suas considerações finais. Eu agradeço, Alain,
e Denise, Joa, essa oportunidade em nome de todo o movimento Axé, né? E eu tenho assim a esperança, né, de que com o programa Fora dos Eixos, de fato a gente consiga não só tocar a mente e o coração dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, quanto à importância desse movimento, a importância da organização política partidária, né? Mas também tocar o coração e a mente dos nossos parlamentares e gestores, né? Nosso partido tem um compromisso conosco, né? Tem um compromisso com as minorias, com os menos favorecidos. Vamos parar de dizer que é minoria, somos a maioria menos favorecida, né? Ele tem esse compromisso histórico e não podemos nos desviar dele. Nós precisamos, de fato, fazer com que políticas públicas aconteçam em prol do fortalecimento dos menos favorecidos, seja indígena, seja povo tradicional de matriz africana, seja da diversidade, as mulheres, enfim. Precisamos, de fato, fortalecer as nossas organizações da sociedade civil, já que nem tudo, né, pode ser feito para as emendas, por exemplo, as emendas parlamentares, elas têm que ir para as instituições públicas e das privadas da sociedade civil. Então, a gente precisa capacitar o nosso povo. Eu tenho dito isso pelo movimento. Temos aí estados onde nós não temos deputado federal ainda, não temos senador ainda, e a gente fica vendo as pessoas trabalhando sem condições de se locomover, né? Mas a gente pode ter organizações da sociedade civil ligadas a nós para que a gente possa fortalecê-las e fazer com que os movimentos aconteçam. É isso que eu espero com a legalidade e com o programa Fora dos Eixos, entrar no eixo. Um grande abraço e até a próxima. Axé. Quero agradecer a vocês dois, que foram parceiros fantásticos, né? Porque sozinho ninguém... Uma andorinha só, já dizia meu pai, não faz verão, né? E eu estou cada vez mais consciente de que o povo de Axé precisa tomar o timão do seu caminho para chegar a melhores condições, né? E esse podcast é a abertura de um espaço para que os engasgados, aqueles que estão entalados sem conseguir espaço para falar, venham aqui e digam das suas dores. O povo de Axé precisa falar das suas dores e encontrar os caminhos para curá-las, né? Esse é um podcast de cura. Muito obrigada. Obrigada, Jô. Eu quero concluir agradecendo a diversidade, porque nós temos aqui 3 organizações dentro do partido, unidos com um único objetivo. Então, a gente tem aqui o PDT, representado pelo Babá Marcelo, pela Jô, com o movimento aqui no Distrito Federal. Tem a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini aqui no DF, representada por mim, a Rádio Legalidade, representada pelo Alain. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que são essas competências diferentes, essas habilidades que juntas vão poder fazer a diferença. Eu sozinha na fundação não realizo, a Jô sozinha junto com o Babá lá no movimento não realiza, o Alain sozinho não realiza. Então, a gente tem que, com o programa, apresentar que existem competências associadas, que a gente pode se unir, respeitando as diferenças, as finalidades de cada entidade, cada um que está envolvido aqui, para a gente fazer algo bonito, bacana, e fazer o PDT virar esse jogo. Não é verdade? Muito obrigada, Axé. Obrigada, Babá. Eu quero exatamente fazer... Dando força para nós. Conhece
pelo nome. Isso, eu quero fazer um agradecimento especial aí, decoração, o pessoal da técnica de som, que está empenhado aí desde ontem, né, organizando os equipamentos, na pessoa do Vinícius, né, do Edivaldo, também do João, né, de toda a equipe aí, que não mediu esforços para que esse podcast fosse realizado da melhor forma possível. Com certeza, se não fosse a equipe de som aí, organizar, todos os equipamentos, está aí presente conosco, com certeza nós não teríamos condições de fazer essa troca de ideia, esse bate-papo, porque a nossa Rádio Legalidade, apesar de ser fundada em 1961, lá com o Movimento da Legalidade, nos porões do Piratini, pelo nosso líder Brizola, né, para defender a posse do João Goulart, ela ainda está com algumas limitações, né, faltando equipamentos, mas graças ao esforço, né, à dedicação de todos, a gente está conseguindo caminhar, fazer um trabalho, e agora só vai para frente. Eu digo que o programa Fora dos Eixos já começou com o pé direito, né, com a participação, o empenho de todos, e com certeza tem tudo para dar certo, e já deu certo. Sucesso a todos, muito obrigado.